Boa tarde, alunos, bem-vindos a mais uma aula de fisiologia. Então, como prometido, nós vamos falar sobre músculo liso. E essa é a nossa última aula desse módulo, tá? Então, o módulo termina com a aula de músculo liso, certo? Então, o formulário e a nossa segunda avaliação serão referentes a essas aulas de sistema nervoso autônomo, sistema nervoso somático, né, motor somático e musculatura esquelética e lisa, certo? Bom, então como eu havia dito para vocês, o músculo ele é a estrutura responsável pela movimentação, né, corporal e também dos órgãos. O músculo liso, ele é o responsável, então, pela contração de vísceras, de órgãos e vísceras e também de vasos sanguíneos importantes para fisiologia ali daquele órgão. Então, a contração do músculo liso é importante para que aquele órgão, aquele vaso desempenhe a sua função, tá? Porque quando ele contrai, ele modifica a forma desse órgão e também auxilia a passagem de substâncias dentro desses órgãos, né? Vocês vão entender o que eu estou falando quando a gente for falar mais especificamente de sistemas. Então, por exemplo, no trato gastrointestinal, o nosso alimento que a gente come, ele precisa sair, por exemplo, da cavidade oral, onde nós deglutimos o alimento e precisa chegar até o estômago. Nessa passagem, né, da boca até o estômago, nós temos o esôfago. E o esôfago, ele contrai de forma rítmica para que o alimento passe, para empurrar, entre aspas, né, para empurrar esse alimento da boca até o estômago. E isso tem também no intestino, no estômago também para misturar os alimentos. Então, essa contração faz com que o órgão entre em movimento para determinada função, para determinada finalidade, certo? Bom, então aqui, né, o músculo liso, ele está presente em órgãos ocos, né, então vasos sanguíneos, bexiga urinária, trato gastrointestinal, útero, está presente também em esfíncteres, né, não sei se vocês já viram o que é esfíncter em anatomia, não sei como que está sendo as outras disciplinas de vocês, mas esfíncter é como se fosse um anelzinho de músculo que tem na entrada e ou saída de cada órgão, e eles são importantes para controlar entrada e saída de substâncias ou moléculas ali daquele órgão. Então, por exemplo, no estômago, quando o alimento está previamente digerido no estômago, ele precisa liberar aquele bolo alimentar, aquele bolo alimentar do estômago para o intestino. E essa liberação se dá por esfíncter, né, que é esse anelzinho. Então, é um anel de músculo que fica sempre contraído para fechar e impedir a passagem de um órgão para o outro. E quando ele relaxa, ele libera a passagem. Nós temos esfíncteres em vários locais, né? Em alguns órgãos do trato gastrointestinal, na bexiga, né? No trato urinário, entre outros. Bom, o abalo muscular do músculo liso, ele é mais lento do que o abalo muscular do músculo esquelético. Porém, ele consegue ser mais sustentado, permanecer por mais tempo contraído e ele gasta menos energia do que o músculo esquelético. Ainda não se sabe exatamente como que o músculo liso faz isso, de ter essa contração sustentada sem necessariamente gastar tanta energia, mas é o que acontece. Tá? Não se sabe ainda exatamente o mecanismo exato de como isso acontece. O músculo liso, ele é muito difícil de ser estudado porque existem muitas variações entre espécies. Então, de espécie para espécie, o músculo liso varia muito
E se formos passar aqui a nível de corpo humano, né, o músculo liso também varia de local, né? Então, o músculo liso vascular, que é o que está presente na vasculatura, né, nos vasos sanguíneos, é diferente dos que estão nas vísceras, por exemplo. Então, no corpo humano, nós podemos diferenciar os tipos de músculo liso a partir da sua localização. Então, nós temos músculo liso vascular, né, que é o dos vasos sanguíneos, músculo liso gastrointestinal, do trato gastrointestinal, músculo liso urinário, músculo liso respiratório, que é o que está nas vias aéreas, músculo liso genital, né, que é principalmente no útero, músculo liso uterino, e o músculo liso ocular, presente ali nos músculos responsáveis pela movimentação dos olhos. Diferentemente do músculo liso esquelético, que nós vimos que o que estimula a fibra do músculo esquelético é um neurônio motor, né? Então, o neurônio motor dispara o potencial de ação, libera acetilcolina, e aí a gente tem o potencial de ação da fibra esquelética. Então, a única forma de controlar, né, de estimular o músculo esquelético é via neural, né, por neurotransmissor. Músculo liso não, ele tem diversas formas de ser estimulados, não só por neurotransmissores a partir de uma estimulação nervosa, como parasimpático e parasimpático, ou parasimpático e simpático, mas também pode ser controlado por hormônios e substâncias locais, né, que atuam de forma parácrina. Então, ele tem uma multivariedade de estímulos. E cada tipo de músculo liso aqui, por exemplo, pode ser estimulado por substâncias diferentes. Aqui, ó, a gente tem uma histologia de um músculo liso. Vocês podem ver que uma das diferenças que a gente vê também é no microscópio do músculo liso para o músculo esquelético. Aqui, a gente não vê as estrias que a gente vê no músculo esquelético, né? Por isso que é denominado de músculo liso, porque não tem. Essas estrias não existem porque a fibra do músculo liso não tem o sarcômero organizado como nós vemos no músculo esquelético. O músculo liso, ele tem as estruturas contráteis de actina e miosina. O que promove a contração do músculo liso é o deslizamento das pontes cruzadas de actina e miosina, porém não é de forma organizada como um sarcômero, como nós vemos no músculo esquelético. Então, a gente vê que a contração em si é muito semelhante ao músculo esquelético, porém, a forma em que essa célula desencadeia um sinal de cálcio é diferente. E aí nós vamos ver mais para frente o mecanismo de contração do músculo liso, que é muito parecido com o músculo esquelético, mas difere em alguns detalhes, tá? Bom, aí além disso, né, como nós temos diversos tipos de músculo liso, é difícil de ser estudado, mas normalmente a gente considera duas grandes classes de músculo liso, porque aí nessas duas classes as outras subdivisões conseguem atuar de forma muito parecida. Bom, então nós temos o músculo liso unitário e o músculo liso multiunitário. O músculo liso unitário, ele recebe esse nome por quê? Porque a partir do momento que uma fibra é estimulada, as outras são estimuladas em conjunto. Então, elas contraem de uma única vez. Elas atuam como se fossem um sincício, igual no músculo esquelético. Por quê? Nós temos junções comunicantes nessas células. Então, a partir do momento que a gente tem sinal aqui de estímulo para essa célula da musculatura lisa contrair, esse sinal, né, esse potencial de ação vai ser dissipado pelas junções comunicantes. E aí elas contraem esse conjunto de células contraem como se fosse uma unidade só. Então, um único estímulo contrai todas as células dessa musculatura. Por isso que é denominado de músculo liso unitário, tá? São várias células, mas elas atuam como se fosse uma só. Agora,
O músculo liso multiunitário, eles recebem estímulos independentes. Então, para que, por exemplo, essa célula contraia, eu preciso que haja um estímulo aqui. Se ela contrair, não quer dizer que as outras ao lado vão contrair. Por quê? Porque elas são isoladas eletricamente. Elas não têm junções comunicantes, como nós vemos aqui, e elas possuem uma leve camada fina, como se fosse uma membrana a mais, que é feita de colágeno. E essa camada fina, né, essa membrana fina, ela atua como um isolante. Então, isola uma célula da outra e faz com que elas ajam unitariamente não, ajam independentemente de ser estimuladas, de outras células serem estimuladas ou não. No músculo liso unitário, nós temos, né, a musculatura das vísceras como um todo, então o trato gastrointestinal, na bexiga urinária, nos ureteres, né, nos vasos sanguíneos, enquanto que no músculo liso multiunitário, nós vemos no músculo ciliar, no músculo da íris dos olhos e nos músculos piloeretores, que são responsáveis pela ereção. Então, isso aqui é mais específico em locais que precisa de ajustes finos. Então, é muito mais fácil de ter movimentos mais finos quando a gente tem esse controle unitário de cada fibra do que quando o músculo não é controlado dessa forma, quando ele contrai como um todo. Por isso que locais que tem esse movimento mais fino é um músculo liso multiunitário, tá? Então, se essa fibra ela não tem sarcômero, como que essa actina e miosina elas deslizam entre si para promover, como que está estruturada, né, essa fibra muscular para que haja então uma contração muscular sem o sarcômero? Bom, aqui nós temos uma imagem bem legal demonstrando para a gente como que os filamentos estão distribuídos. Então, aqui nós temos, deixa eu pegar aqui, pronto. Nós temos a célula, né, do fibra muscular lisa, e vejam que nós temos esses feixes distribuídos de forma oblíqua, né, como se estivesse quadriculando a fibra muscular. Esses feixes aqui são feixes de filamentos grossos e finos dispostos um sobre o outro. Dessa forma aqui como nós estamos vendo, ó. Aqui nós temos um filamento fino de actina e em cima dele, nesse roxinho, um filamento grosso de miosina. E esses filamentos estão unidos a corpos proteicos denominados de corpo denso. Então, ó, vejam só aqui, ó, um corpo denso, aí filamento de actina e miosina, corpo denso, um corpo denso unindo a outro. E essa disposição aqui oblíqua faz com que, quando ocorra a contração, essa célula fique globular, porque é como se fosse uma rede, tá vendo? E quando essa rede se contrai, ela contrai junto à célula, formando essa célula aqui globular. Então, a fibra muscular esquelética, ela tem pouca capacidade de diminuição da sua fibra, ela consegue diminuir até 30%. Agora, a fibra muscular lisa não, ela consegue contrair até 80% do seu tamanho. Então, vejam só, aqui nós temos o estado relaxado, né, onde a gente tem pouca sobreposição de actina e miosina, e olha só, quando contrai, dois filamentos de actina unido ao corpo denso vão se deslizar sobre a miosina. Ó. Então, a gente tem aqui um em cima e um embaixo. Esse vai para esse lado e esse vai para esse lado. Então, ocorre essa contração para que haja essa sobreposição aqui. Então, a miosina do músculo liso tem cabeças flexíveis ao longo de toda a sua extensão. Aí, aqui, gente, é bem parecido.
actina e miosina, tá? Vai diferir pelas isoformas e como elas se ativam, tá? Aí depois a gente vai ver mais pra frente o passo a passo de como ocorre a contração muscular. As diferenças, né? Porque você já conhece do músculo esquelético, a gente vai ver as diferenças agora. Pessoal, lembram lá na parte de quando a gente estava falando sobre contração do músculo esquelético que precisava de um sinal de cálcio para ocorrer a contração muscular, né? Porque o cálcio era importante ali no deslizamento das miofibrilas. No músculo liso também é necessário haver um sinal de cálcio. Porém, no músculo liso não tem aquelas proteínas reguladoras de troponina e tropomiosina. Aqui nós temos uma outra proteína reguladora e o sinal de cálcio vai ser importante para essa contração, mas vai atuar de forma diferente. Então, vamos compreender. Bom, olha só, aqui nós temos a imagem de uma fibra muscular dentro, né, citosol de uma fibra muscular lisa. E aí nós temos sinal de cálcio, certo? O cálcio, ele vai se ligar a uma proteína reguladora citosólica chamada calmodulina. E aí, quando ele se liga, nós temos o complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo vai ativar uma proteína quinase denominada de proteína quinase da cadeia leve de miosina. O que ela faz? Ela fosforila a cabeça de miosina, fazendo com que a miosina hidrolise o ATP. Então, vamos voltar, né? O complexo cálcio-calmodulina ativa a proteína quinase da cadeia leve de miosina, que é a MLCK. Quando ela está ativada, ela transfere fosfato para a miosina. E a miosina, uma vez fosforilada, está ativa e ela pode atuar ali hidrolisando o ATP para a gente ter a contração muscular. Aí é a mesma coisa que no músculo esquelético, né? A gente tem o ATP na miosina e aí tem aquele ciclo de ligamento, desligamento da cabeça de miosina com a actina para promover o deslizamento, certo? Então, o que vai alterar é o antes do ligamento aqui da actina com a miosina, né? Como a miosina vai ser ativada, certo? Bom, então é que nós temos a contração muscular. Outra diferença é que no músculo esquelético nós víamos que precisava haver um potencial de ação com a entrada de sódio para dentro da célula e essa despolarização abriria canais de cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, a fonte dos sinais de cálcio no músculo esquelético era apenas o retículo sarcoplasmático. Aqui no músculo liso, não. A gente tem, além do retículo sarcoplasmático, cálcio proveniente do líquido extracelular. E esse cálcio proveniente do líquido extracelular é de extrema importância para a contração muscular. Tanto que, se houver baixas quantidades, baixas concentrações de cálcio no líquido extracelular, a fibra pode até nem se contrair. Então, essa entrada de cálcio do líquido extracelular é muito importante. Então, nós temos canais de cálcio na membrana e canais de cálcio no retículo sarcoplasmático que liberarão cálcio para dentro da célula, aumentando a concentração de cálcio no citosol e aí a gente tem aqui a ativação da calmodulina. Para que haja o relaxamento da fibra, esse cálcio precisa ser bombeado para fora da célula, ou precisamos reduzir a concentração de cálcio. Então, como que acontece? Nós temos bombas de cálcio na membrana plasmática, em que coloca cálcio para fora e sódio para dentro. Aqui é um transporte ativo, tá? E nós temos também uma bomba de cálcio no retículo sarcoplasmático, que bombeia o cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático. Com essas bombas, a concentração de cálcio vai sendo reduzida
E aí, o cálcio que está ligado na calmodulina se desliga da calmodulina e a gente tem inativação da MLCK. Em contrapartida, nós temos ativação da miosina fosfatase, que é uma proteína que vai fazer o contrário do que a MLCK faz. Ela vai retirar fosfato da miosina que estava fosforilada, e isso vai promover uma inativação da miosina e, consequentemente, relaxamento da musculatura lisa. Então, aqui, ó, nós temos o que faz com que ocorra aumento da liberação de cálcio no citosol. Então, nós podemos ter despolarização ou estiramento da membrana, fazendo com que abra canais de cálcio na membrana, e a gente tem abertura de canal. Então, por exemplo, na membrana podem ter canais de cálcio voltagem dependentes, que quando chega uma despolarização na célula, esse canal se abre. Ou por estiramento, quando a fibra se estira, ocorre a abertura desses canais e o cálcio entra para dentro da célula. Pode haver também receptores de membrana que vão ativar algumas vias moduladoras, que podem alterar a atividade da MLCK ou da fosfatase da miosina, e também alteram as proteínas associadas à actina. Pode haver também o aumento do IP3, lembram lá da fosfolipase C? Que aumenta o IP3 na célula, e o IP3 ele se liga a um receptor no retículo sarcoplasmático, liberando mais cálcio. Então, pode ser dessa forma também que ocorre a liberação de cálcio. E aí nós temos, né, a resposta da célula. O controle nervoso da contração muscular do músculo liso se dá por inervação do sistema nervoso autônomo. Então, recapitulando, no músculo esquelético nós temos o neurônio motor inervando uma fibra muscular, tendo então uma unidade motora, né? Neurônio motor secreta acetilcolina e estimula a fibra muscular esquelética a contrair, ocorre a excitação e contração, né? No músculo liso, a inervação é pelo sistema nervoso autônomo. Então, nós temos inervação simpática e inervação parasimpática. Olha só, aqui a junção neuromuscular é diferente do que a gente viu no músculo esquelético. Aqui no músculo unitário, nós temos a terminação nervosa contendo várias varicosidades, que são essas protuberâncias no axônio. E nessas varicosidades, nós temos vesículas contendo o neurotransmissor. Quando o potencial de ação chega nesse axônio, né, na varicosidade autonômica, ele libera a vesícula com o neurotransmissor. O neurotransmissor liga-se no receptor dessas células superficiais e ocorre, então, a excitação dessas células, que é conduzido para as outras células por meio das junções comunicantes, tá? No multiunitário, como elas são excitadas unicamente, olha só, a gente vê as varicosidades se difundindo por célula por célula. Então, o neurotransmissor vai atuar diretamente na célula, enquanto no visceral, aqui no unitário, algumas células são ativadas pelo receptor, devido à ligação do neurotransmissor, outras são ativadas pelas células vizinhas por meio das junções comunicantes que deixam os íons passar entre uma célula e outra. Bom, dito isso, então, nós temos aqui, né, nessas varicosidades, que pode ser de um neurônio simpático. Então, se for de um neurônio simpático, nós teremos liberação de noradrenalina. Se for um neurônio parasimpático, um neurônio colinérgico, ele vai liberar acetilcolina. Tanto a acetilcolina quanto a noradrenalina podem promover contração ou relaxamento. Tudo vai depender
do tipo de receptor que está na célula-alvo, certo? Em alguns casos, a noradrenalina provoca contração e a acetilcolina relaxamento. E em outros casos, o simpático provoca relaxamento e o parasimpático contração. Vai depender do tipo de tecido, se é a musculatura lisa do útero, se é a musculatura lisa da bexiga, se é a musculatura lisa do trato gastrointestinal. Então, depende, tá? O que vai mandar, neste caso, é o tipo de receptor. Alguns receptores adrenérgicos são estimulatórios e outros são inibitórios, e alguns receptores colinérgicos são inibitórios, enquanto que outros são estimulatórios, tá? Mas sempre que em um tecido, se o simpático for estimulatório, consequentemente, o parasimpático vai ser inibitório, porque os dois vão atuar de maneira antagônica, tá? Pessoal, para que a célula muscular lisa seja contraída, a gente precisa ter esse estímulo, né? Vimos que pode ser estímulo nervoso ou estímulo hormonal ou também parácrino, né? Que é um estímulo local. Bom, quando a célula é excitada, a gente tem o potencial de ação, né, que é a alteração do potencial de membrana em repouso dessa célula. Nós temos 3 tipos de potenciais de ação que são encontrados nos diferentes tipos de musculatura lisa. Nós temos os potenciais em ponta, que é o que vocês estão vendo aqui, os potenciais que são ondas lentas e podem desencadear potenciais em ponta, que é esse azulzinho, e os potenciais de ação com platô, que é esse aqui embaixo. Bom, como vocês podem ver, eles têm a despolarização muito parecida com aquele que a gente já viu no neurônio e na musculatura esquelética. Porém, na hora de repolarizar, vejam só como ele demora um tempão, fica estável numa voltagem de membrana e só depois ele começa a repolarizar. Devido a esse platô aqui, né, essa estabilidade no potencial de membrana, ainda quase muito próximo do zero, faz com que a contração, faz com que a célula fique por mais tempo estimulada e por mais tempo contraída, tá? Porque aí quando a gente tem a repolarização, a célula começa a relaxar. Esse potencial de ação aqui nós encontramos na célula muscular lisa, que é encontrada no útero, também ureteres, né, lá no sistema urinário, e em certas condições da musculatura lisa vascular, né, alguns vasos sanguíneos. Então, está associada a essa contração prolongada. Já os outros, nós temos, né, uma despolarização e uma repolarização. Bom, como na musculatura lisa, na maioria das vezes, a membrana tem poucos canais de sódio controlados por voltagem, mas muitos canais de cálcio controlados por voltagem, essa fase de despolarização se dá pela entrada de cálcio e não de sódio, como nós vimos no neurônio e no músculo esquelético, tá? Então, quando a gente tem a despolarização, o que entra na célula para causar essa despolarização são íons cálcio. Íons cálcio também tem carga positiva, então quando eles entram na célula, eles despolarizam. A diferença desses canais de cálcio é que eles são mais lentos, a sua abertura é mais lenta, então eles fazem essa despolarização com cálcio é um pouco mais lenta do que a despolarização feita com sódio, porque os canais de sódio são mais rápidos, tá? Então, aqui na musculatura lisa, o cálcio teria 2 funções importantes: a função de despolarizar a membrana e a função de iniciar a contração, tá? Porque uma vez o cálcio dentro da célula, a gente tem liberação de mais cálcio no retículo sarcoplasmático e aí a gente tem a ativação da calmodulina, né, que vai ser a proteína ali
chave, né, a proteína reguladora das miofibrilas do músculo liso. Essas ondas lentas aqui, gente, o que que é? Quando a gente, no músculo liso do trato gastrointestinal, a gente não tem, né, uma membrana em estado de repouso, ela não fica em repouso, ela fica sempre oscilando, né, o potencial dela fica sempre oscilando, porque tem oscilação na condutância de íons, ou seja, primeiro, como que fala? Passagem não. A permeabilidade de cálcio e sódio aumenta, depois diminui, aumenta, diminui. E essa instabilidade na condutância desses íons faz com que o potencial de membrana fique oscilando, como a gente vê aqui em ondas. Nem sempre, quando cada onda vai gerar um pico desse. Às vezes, quando o órgão está em repouso, essas ondas podem acontecer sem ter essas espículas, então, consequentemente, não tem contração. Só terá contração quando ocorre essas ondas aqui que parecem agulhas, né? Mas esse potencial de ação aqui, né, ele é mais específico do trato gastrointestinal. Então, a gente vai rever de novo isso aqui quando formos falar de sistema digestório, tá? Mas o que é importante vocês captarem aqui é que existem esses tipos de potenciais de ação em várias fibras musculares lisas e que é diferente, o mecanismo, né, dessa alteração do potencial de ação é diferente dos potenciais de ação que vocês já viram, né, neuronal e também da musculatura esquelética. A diferença principal é que a fase de despolarização, né, que é essa aqui de subida da voltagem da membrana, ela é desencadeada pela entrada de cálcio e não sódio, tá? Ó, aqui eu tenho algumas questões que eu queria que vocês respondessem, tá? Compare o músculo esquelético e o músculo liso quanto A, ao sinal para ativação das pontes cruzadas, B, fontes de cálcio para o sinal de cálcio e C, sinal que libera cálcio do retículo sarcoplasmático. Nós temos diversos hormônios e substâncias parácrinas que atuam na contração do músculo liso, como, por exemplo, a norepinefrina, a adrenalina, a angiotensina 2, a endotelina, vasopressina, oxitocina, serotonina e histamina, que pode atuar como um fator parácrino. Esses hormônios, vocês verão também a ação deles e a importância deles em outros sistemas, porque eles atuam no controle homeostático do volume corporal e também da pressão arterial. Então, eu não vou entrar muito em detalhe, porque são substâncias que a gente vai ver depois em sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema renal, tá? Mas saibam que também existe essa regulação hormonal. Algumas substâncias, alguns hormônios, eles podem ter ação diversa no músculo liso, como por exemplo a norepinefrina, né, que ela atua como um neurotransmissor, mas também pode atuar como um hormônio. Ela, em alguns músculos lisos, né, algumas células do músculo liso, provoca contração, como por exemplo na maioria dos vasos sanguíneos, mas também ela pode atuar no relaxamento da fibra muscular, como por exemplo no trato gastrointestinal, tá? Então, o que vai depender? Por que acontece isso? Porque a gente sabe que tem diversos tipos diferentes de receptores para a noradrenalina. Então, o que vai mandar a resposta da noradrenalina no músculo liso é o tipo de receptor que estará na membrana daquela fibra muscular. Os hormônios, normalmente, quando eles se ligam aos seus receptores, eles vão alterar a condutância de íons. Quando o hormônio provoca a contração muscular, ele normalmente se liga no receptor e esse receptor desencadeia a abertura de canais de sódio e também de cálcio, favorecendo então a despolarização da fibra muscular, né, o potencial de ação e também a contração, ou muitas vezes também pode gerar
a produção de segundos mensageiros, como por exemplo o AMP cíclico, o GMP cíclico, e isso fazer com que ocorra aumento da liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. E aí esse cálcio na célula vai desencadear os sinais de cálcio para contração muscular. Em alguns casos de relaxamento, quando o hormônio provoca relaxamento da fibra, na maioria das vezes é devido à alteração da condutância a potássio. Esse hormônio ele torna a célula mais permeável, a membrana mais permeável ao potássio, e aí abrem canais de potássio e o potássio sai da célula, provocando a hiperpolarização da célula, e aí ela torna-se menos excitável e relaxa, né? Então, na aula de músculo liso, era basicamente isso que eu gostaria de passar para vocês, tá? Então, eu quero que vocês compreendam, né, dessa aula, que esteja bem claro as diferenças do músculo esquelético para o músculo liso, o mecanismo de contração e relaxamento dessa fibra muscular e como que ocorre o estímulo, né, sabendo que é neural e também hormonal, tá? Então, obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima aula. Lembrando que essa aula de músculo liso é a nossa última aula desse módulo, tá? Então, bons estudos!